Saudações de paz a todos. Olha aqui para mais um vídeo da nossa série Cura Interior. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante e válida, que é a identificação de comportamentos negativos. Dentro desse processo de cura interior, a gente precisa compreender que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos cerca, que nós fazemos. Então, muitas vezes, uma ferida não se cura porque nós estamos alimentando ela. Vou te dar um exemplo. Digamos que você machucou a sua mão, você fez um corte na sua mão. E aí você, ao invés de cuidar desse corte, passar uma pomada, colocar um band-aid, evitar o atrito, você deixa aquilo ali exposto, sem um cuidado. E o tempo todo que você vai fazer alguma coisa, ou pegar alguma coisa, ou lavar uma louça, você bate naquilo ali, machuca mais, sangra, junta pus e começa a ficar cada vez mais dolorido. Assim também é a nossa alma, assim também é o nosso processo de cura. Os nossos comportamentos negativos, eles são exatamente como uma ferida aberta que não é tratada e que constantemente sofre atrito. Mas como que a gente toma consciência de tudo isso? Quando a gente fala de cura interior, e eu sempre bato nessa tecla, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. Por quê? Porque você precisa identificar o seu próprio comportamento, aquilo que você mesmo faz, aquilo que você mesma cria, aquilo que você, dentro do seu cenário, da sua rotina, você está estimulando com as suas ações, com seus comportamentos. Por quê? Porque são consequências que você não enxerga, você não se vê, você não tem como saber constantemente quais são os seus comportamentos certos ou errados. E hoje eu quero falar com você sobre um comportamento negativo que a gente chama de autodepreciação. A autodepreciação, ele é um comportamento muito forte e que funciona dentro de nós de uma maneira inconsciente. O que isso significa? Nós temos ações e reações de autodepreciação quando nós estamos com algum tipo de comportamento negativo, mas de maneira inconsciente. O que isso significa? Nós não temos consciência de que estamos agindo assim, não temos consciência de que estamos reagindo assim. E por conta disso, nós devemos buscar identificar isso. Eu vou falar para você algumas das características e eu quero que você avalie se você tem esse tipo de comportamento, se você vive esse tipo de situação, se de alguma maneira isso vem trazendo para suas dores na alma, para as coisas que você vem tentando se curar, algum tipo de atrito que piora a situação. Uma das coisas que a autodepreciação nos ocasiona é o sentimento de inferioridade. Eu já falei em outros vídeos sobre o sentimento de inferioridade. Geralmente a gente fica criando uma espécie de comparação, onde a gente sempre compara o palco do outro com os nossos bastidores. Então, o que isso significa? A gente pega todos os nossos defeitos e a gente compara com todas as qualidades da outra pessoa. E assim a gente consegue se autodepreciar, a gente consegue se diminuir. A gente pega, assim, as conquistas das outras pessoas e faz um comparativo. Sabe aquela velha história de comparar a grama do vizinho? A minha grama tá aqui, não tá legal, mas olha do vizinho que verdinha bonitinha. É exatamente isso. Quando a gente fica com esse sentimento de inferioridade, a gente constantemente se diminui mediante a circunstância. E aí isso pode ser nos relacionamentos, isso pode ser na carreira profissional, isso pode ser em diversas situações na nossa vida. A questão toda é que nós devemos identificar o quanto nós nos comparamos. Sabe quando, eu vou falar isso de uma experiência própria, sabe quando a gente vê alguma imagem em alguma rede social, vou dar um exemplo, tá? Nós mulheres nós temos o hábito de olhar o cabelo das outras mulheres, a gente olha as unhas, né? A gente tá sempre olhando a maquiagem, a roupa. Sabe quando a gente olha e fala, nossa, né? Que bonito, eu queria tanto ter alguma coisa assim, e a gente não tem? Então, é saudável nós nos inspirarmos em outras pessoas, é saudável que a gente queira algo melhor, que a gente queira evoluir em diversos aspectos da nossa vida, isso é extremamente saudável. O que não é saudável é a gente se sentir menor do que o outro, inferior ao outro, com desvantagens, quando a gente vê o outro em alguma posição favorável. Se nós temos o interesse de construir alguma coisa na sua vida ou ter alguma coisa melhor, nós precisamos identificar quais as características que nós devemos mudar. E é por isso que eu tô falando aqui com você sobre esses comportamentos negativos que aumentam a nossa ferida na alma. Outro comportamento, outro sintoma que é muito comum é o medo de falhar.
O medo de falhar, ele está completamente ligado à autossabotagem, né? Ao boicote. Eu tenho tanto medo de falhar que eu não tento. Eu tenho tanto medo de falhar que, por mais que eu tenha sonhos e aspirações, eu nem vou lá porque eu já sei que eu não tenho capacidade. É essa linha de pensamento que às vezes nós não temos concretas na nossa cabeça. Eu vou te explicar, tá? Assim, você tem medo de falhar, você se sente insuficiente, você se autodeprecia, mas você não tem consciência de que você não vai atrás do seu objetivo, do seu sonho, das soluções que você precisa, porque você tem medo de falhar. Na realidade, você pensa, sabe aquelas crianças pequenininhas, desde pequenininha, criança pequenininha que a mãe fala, vai lá, filho, com os outros coleguinhas, ele fala, não, tô com medo, tô com vergonha. É mais ou menos esse mesmo sintoma. Só que agora nós somos adultos, então nós não temos a coragem, né, de dizer, não, eu tô com medo, eu tô com vergonha. A gente se sabota, a gente nega aquele sentimento. E por medo de falhar, inúmeras vezes o que nós fazemos? Nós aumentamos a nossa ferida, porque aí a gente não realiza, e não realizando, a gente continua nessa autodepreciação. Eu sou insuficiente, eu sou incapaz, eu não consigo, os outros são melhores, os outros têm mais sorte, os outros realizam, olha onde os outros estão, olha onde eu estou, e aí eu me vitimizo, e aí essa ferida, ela vai criando pus, ela vai criando comportamentos e somatizações negativas. Dentro dessas características, né, a gente trabalha muito o sentimento de inferioridade, essa comparação. E é exatamente isso que não é saudável, é exatamente isso que nós devemos identificar. Nesse momento, enquanto eu estou falando com você, vai identificando quais são os comportamentos que você vem tendo. Pega um papel, pega uma caneta, anota isso, deixa num lugar onde você possa sempre tomar consciência de se isso realmente está acontecendo com você, para que você possa ir trabalhando esses seus sentimentos de insegurança, porque se você tem uma característica de autodepreciação, isso precisa ser tratado. Caso contrário, isso vai implicar em todos os resultados da sua vida, tanto na sua cura interior, quanto nos seus resultados familiares, financeiros, profissionais, em relacionamentos, qualquer coisa na sua vida sofrerá um impacto negativo se você continuar cultivando a autodepreciação. A pessoa que tem a autodepreciação, ela tem um excesso de autocobrança, ela se cobra demais, ela acha que tem que dar conta de tudo, tem que fazer o tempo inteiro, ela não pode parar, ela precisa ter resultado, se ela não tiver resultado, ela não tem valor nenhum. Olha, o outro é melhor do que eu, porque ele tem resultados positivos e eu não tenho, então eu me cobro, eu tenho que dar conta da minha aparência, eu tenho que dar conta dos meus estudos, do trabalho, dos filhos, da casa, do marido, sabe, da situação financeira, eu preciso ser perfeito, eu preciso dar conta, sabe, e se cobra tanto que existe uma negligenciação com a saúde mental e automaticamente isso vai trazendo mais somatização negativa, mais sintomas. A pessoa que tem um excesso de autocobrança, ela exige demais de si, não reconhece o próprio valor e automaticamente cria uma ansiedade. Uma ansiedade não é nem crônica, mas é como se essa ansiedade ela fosse constante. Você não percebe que você vive numa constante preocupação. Eu preciso dar conta. Nossa, eu resolvi isso, mas eu não consegui resolver aquilo. E você só tem 2 braços, mas você quer tampar muitos buracos. Enfim, essa autodepreciação gera em você essa autocobrança. É como se um se conectasse ao outro, que se conectasse ao outro. E se você não tampa a ferida, se você não tampa esse vazamento de emoções e comportamentos negativos, ele só somatiza mais coisas negativas. Outra característica, né, é o medo de receber crítica. Então, a pessoa, ela geralmente não expõe aquilo que ela pensa, ela geralmente fica com a vontade de agradar as pessoas, então ela nunca fala não, ela tá sempre falando sim mesmo quando ela não pode, ela fala sim quando ela não pode ir, ela fala sim quando ela não pode administrar, ela fala sim quando ela não pode fazer, ela fala sim o tempo inteiro porque quer agradar e tem medo de ser criticado. Tem medo de ser criticado por impor o próprio respeito a si mesmo e as suas emoções. E todas essas características só vão somatizando mais. Sabe a avalanche? Sabe uma bola de neve que vai descendo e vai juntando mais gelo e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo? Quando você vê virar uma avalanche, uma bola, é exatamente assim que funciona. Sentimentos, emoções, comportamentos, hábitos, ações e reações negativas que vão somatizando e criando em você muito mais pus na alma, muito mais ferida. Ao invés de você conseguir curar
a sua alma, você muitas vezes piora essa situação. Todo esse bate-papo que eu tô tendo com você aqui hoje é para que você busque identificar comportamentos negativos, né? E um desses que a gente tá falando hoje é a autodepreciação. Para quê? Para que através do autoconhecimento você comece a buscar novas alternativas, novas direções e caminhos. Quando a gente percebe que faz alguma coisa ruim, a gente começa a buscar soluções. E buscando soluções, a gente começa a encontrar o que a gente realmente precisa, que é a cura interior. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais vídeos da nossa série. Eu espero de verdade que você pegue um papel e uma caneta, que você anote, se precisar, assiste de novo, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas. Existem inúmeras pessoas precisando identificar em si mesmos comportamentos negativos que estão ferindo. Muitas vezes as feridas que estão em você veio de outras pessoas com outros comportamentos negativos. Isso é mais ou menos um vírus, vai passando de pessoa para pessoa, porque a gente não identifica, não cura, não trata, entende? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo você no nosso vídeo das nossas séries.